Oi, crianças! Vamos lá para mais uma aula de geografia, que será a nossa segunda aula no dia de hoje. E nós vamos dar continuidade da aula anterior, certo? Sobre as migrações internas no Brasil, sobre as migrações dentro do próprio Brasil, certo? Dentro do nosso próprio país. Ó, aí aqui eu tenho um mapinha, né? Que mostra o Brasil, as migrações entre 1950 e 1970, que são as pessoas que saem de um estado para o outro. Tá vendo as flechinhas aqui, ó? Saiu do Ceará, foi pro Amazonas, saiu do Ceará pro Pará, certo, ó? Tá vendo aqui? Várias flechinhas que indicam de que estado saiu para qual estado, certo? Então vamos lá. As migrações internas no Brasil. A migração interna é aquela feita dentro do próprio território nacional. Ela pode ser dentro do mesmo estado, de uma cidade para outra, como de Santos para São Paulo. Pode envolver uma mudança de estado, mas ainda dentro de uma mesma região. Como podemos ver no mapa ao lado, onde há um fluxo de pessoas saindo do Rio Grande do Sul para o Paraná, ambos localizados na região sul. E ainda pode ser caracterizada pela troca de estados, de estados de diferentes regiões também, certo? E como nós vimos, né, na aula anterior, as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, às vezes em busca de melhores condições de vida, um emprego novo, para estudar. Então, são diversos motivos que fazem as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro. Continuando aqui na página 139. Os estados brasileiros são agrupados em 5 regiões e o número de estados por região varia bastante. Enquanto a região sul tem só 3 estados, a região nordeste tem 9. No Brasil, as migrações internas são comuns. Então, são comum uma pessoa sair de um estado e ir para o outro, de uma cidade para outra. Em consequência disso, em todos os estados brasileiros, uma parte importante da população não é de origem local, ou seja, em algum momento ela migrou de outros estados e regiões para o local de sua residência atual. Igual eu falei, por diversos motivos. E nós vamos entrar agora na questão de desigualdade regionais, as diferenças entre uma região e outra. As migrações internas no Brasil estão associadas principalmente às desigualdades regionais, que são as diferenças econômicas e de infraestrutura entre as regiões que agrupam os estados brasileiros. São exemplos de desigualdades regionais a diferença no nível de industrialização e a disponibilidade de serviços como os educacionais e os relacionados à saúde. Então, gente, muitas vezes é comum a gente ver em noticiários, né, principalmente na região Nordeste, que é uma região mais pobre, né, que tem uma oferta menor de trabalho, as pessoas saem do Nordeste e irem principalmente para estados maiores, né, para cidades maiores, igual São Paulo, em busca de emprego, porque tem regiões que têm uma oferta maior de serviço. Então, muitas vezes as pessoas saem de algum estado para outro em busca de trabalho, né? Porque de repente na região que ela vive não tem tanto emprego assim também, tá? Então isso é comum. E se falando de geografia, usamos muito a palavra aqui, gente, ó, infraestrutura. O que será que é uma infraestrutura? É um conjunto de bens e de serviços existentes em um lugar, como rodovias, usinas geradoras de energias, hospitais, postos de saúde e rede de telefonia. Então, tem alguns lugares que tem essa infraestrutura, que tem esses serviços de melhor qualidade do que outras regiões, certo? Vamos continuar aqui a leitura na página 140, certo?
A região sudeste, que é a região que a gente mora, tá? Porque o estado de São Paulo, que nós moramos, ele faz parte da região sudeste, tá? A região sudeste, que concentra mais da metade da riqueza nacional, foi historicamente capaz de atrair imigrantes de todas as regiões do país, com base na oferta de emprego e disponibilidade de aumento de renda. A desigualdade regional teve seu ponto máximo em 1970, período no qual a região sudeste recebia grande parte dos imigrantes do país. Então, nessa década, né, nesse ano de 1970, foi onde teve o maior fluxo de pessoas mudando de outros estados para a região sudeste, porque a oferta de trabalho era bem maior na região sudeste do que em outras regiões brasileiras. Então, por isso, muitas pessoas vieram para a nossa região, certo? Em busca de emprego. Ao longo do tempo, uma mesma região pode ter momentos bons e ruins na economia, o que faz as pessoas imigrarem no período bom e emigrarem nos tempos de crise. Então, é muito comum as pessoas virem para uma região quando está aquele momento bom e depois quando de repente entra em crise, perde o emprego, aí elas voltam, né, pro lugar de origem. Essa situação é mais comum com lugares que dependem economicamente de um único produto, como por exemplo o petróleo. Assim, quando o preço do petróleo está alto, existe muita riqueza sendo produzida ali. Logo, há muita oferta de emprego de pessoas imigrando para esse lugar. Mas depois de algum tempo, se o preço do petróleo cai, isso gera uma crise econômica e causa queda na oferta de emprego, diminuição da riqueza e emigração populacional desse mesmo lugar. Ou seja, se está em crise, o setor econômico que oferece maior emprego, se ele entra em crise, é muito comum as pessoas saírem desse local para outro, em busca de algum lugar que ofereça melhores condições de trabalho, tá? Agora, ainda na página 140, vamos para as atividades, certo? Questão número 1. Leia a seguir o trecho de uma reportagem. A migração nordestina para a região sudeste do Brasil faz parte da história do país. A estagnação econômica do Nordeste em relação às outras regiões, além dos períodos de seca que assolavam a população, determinaram o início do processo migratório, especialmente para São Paulo. Em 2011, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, revelou que 45,5% da população da Grande São Paulo era formado por imigrantes de outros estados. Então, essa reportagem está dizendo que muitas pessoas, que grande parte, mais da metade, quase, né? Quase a metade da população de São Paulo, né, da Grande São Paulo, são constituídas por imigrantes, por pessoas que vieram de outros estados, em busca de trabalho, a maioria das vezes, certo? E por que do Nordeste? Porque o Nordeste é uma das regiões do Brasil consideradas mais pobres, tá? Em infraestrutura, em oferta de emprego. Então, vamos lá. Questão número 1, letrinha A. Identifique no trecho o fator natural que levou os nordestinos a migrarem de suas cidades. Qual que foi o fator, de acordo com essa notícia? Por quê? Né? O que levou eles a saírem do Nordeste para outras cidades? Tá? Letra B. Cite a localidade formada, em sua maioria, por imigrantes de outros estados, segundo a pesquisa de 2011. Descreva os motivos que levavam as pessoas a se mudarem para lá. Então, de acordo ali com o texto, para onde, qual era a região, qual era o local que essas pessoas iam, certo? E por que elas, o que levou essas pessoas a querer mudar para lá?
por que que elas mudaram para lá. Agora aqui, na última página que nós faremos hoje, na página 141, tem aqui, ó, entre em ação. Questão número 1. Em algum momento, você e sua família já migraram para algum lugar do Brasil? Em caso afirmativo, retrate no mapa a seguir o deslocamento. Em caso negativo, procure conversar com algum vizinho ou amigo que já migrou no país e retrate espacialmente a experiência dele no mapa a seguir. Utilize o recurso das setas para indicar o fluxo dessas pessoas. Então, crianças, aqui nós temos o mapa do Brasil. Se vocês tiverem dificuldade, vocês peguem o mapa do Brasil na internet, que tem todos os estados escritos aqui, tá? Os estados brasileiros. Então, o que vocês vão fazer? Se você e sua família já saiu de algum estado para o outro, aí vocês vão marcar através de flechinha, né? Então, saiu desse estado para esse, saiu desse para esse, saiu desse para cá. Então, se saíram de algum estado, vocês vão usar as flechinhas e indicar, tá? Se não, veja se tem algum vizinho, algum amigo, algum conhecido de vocês que saíram de algum estado para o outro. Isso vocês vão usar flechinhas. Saiu desse para esse, tá? E a última questão de hoje, a questão número 2, cole no espaço abaixo um recorte que represente algo relacionado ao deslocamento indicado na atividade anterior. Então, se a pessoa saiu de um estado para o outro, que você representou na questão número 1, você pode desenhar ou colar alguma imagem que levou essa pessoa a se deslocar. Vamos supor que foi para estudar, então pode ser desenhado ou colado numa escola. Vamos supor que foi para a procura de emprego, né? Aí vocês podem colocar um jornal indicando a procura de emprego ou algum local que representa o trabalho, tá? O que você vai dependendo do que vocês fizeram na questão número 1. Certo, crianças? Então, a nossa aula de geografia fica por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até amanhã.